Tenha isso que eu vou te dizer. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é nesse momento que nós mais crescemos espiritualmente. Se você quinhentos e dez. Vamos cantar? Meu Jesus está chamando, com amor me convida, sua voz solicitando. O que a gente faz? Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Suas irmãs, se o caminho, vozes femininas. Mesmo assim, quando sigo a mim, todos nós nos unimos ao coro. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Vozes masculinas. Os irmãos, com sua luz. ela tem como seu tema uma confusão chamada de religião. Este é o tema de hoje. A Bíblia nos diz que Lúcifer, um portador de luz, não se sentiu completo apenas com o cargo que ele tinha. E a Bíblia diz mais, por causa da sua formosura e poder, ela almejou subir mais além. E a Bíblia, o Espírito de Profecia, diz que Lúcifer lá nos céus, enquanto Deus e os anjos estavam congregados, ele sempre buscava motivo para sair de lá e se distanciar. Para que razão? Reflexão. Ele estava namorando aquele pensamento que estava na sua mente, e ele buscava sempre motivos para ficar então desaproximado dos outros. E a história diz que, a Bíblia diz que Satanás e a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus. E essa expulsão de Satanás não foi de um dia para outro, conforme todos nós conhecemos. Levou muito tempo, porque Deus foi permitindo que as coisas se desenrolassem até chegar a um clímax. E a Bíblia diz que em Lucas 10, versículo 18, diz que eu vi Satanás caindo do céu como um raio de luz. Diz que a terra inteira está cheia de demônios, anjos do mal, que estão ali dispersos, causando maldade na face da terra. A irmã Ellen White, com seus escritos, ela diz que ela recebeu uma grande visão, que ela descreveu o seguinte: Satanás viu que o tempo que lhe resta estava curto demais. Vi ele consultar os seus agentes para extraviar o plano da redenção. Não. Ele vê que o tempo está curto
Ele então reúne todas as hostes do mal para tentar ver um plano estratégico de forma a perverter todo o plano da redenção. Diz que foram então apresentadas várias agendas, até que por fim ele mesmo disse: vamos fazer a humanidade toda se tornar religiosa, vamos fazer-lhes querem acreditar na cruz, no sacrifício de Jesus, mas porém vamos tornar a religião deles fria, morna, sem qualquer vigor espiritual. Os irmãos conseguem em um domingo sair para a rua e ver como é que a massa religiosa está agitada? Os irmãos conseguem notar isso? Há muita agitação religiosa. Deixa eu contar assim. No canal que nós temos no YouTube, nós temos estado a falar com muita gente afeta muitas religiões. E um dos irmãos da igreja pentecostal, ele confidenciou conosco, depois de 7 a 8 estudos bíblicos sobre a crença do adventismo, da qual ele gerou muita confusão. Então estávamos a fazer o estudo bíblico. E ele, em um ponto, diz assim: irmão, eu não consigo crer como é que vocês adventistas vivem assim de forma tão fria. Olha, esse livro que nós estamos a estudar, Grande Conflito, que você me mostra desse irmão Ellen White, tem uma verdade poderosa. Quantos irmãos da nossa igreja estão cegos a esta verdade? Se esta verdade fosse levantada e pregada nos nossos púlpitos, os bancos da nossa igreja estariam vazios. Eu acho que muita gente voltaria para a nossa igreja. Mas eu não consigo entender como é que este livro, que tem toda essa mensagem, mas ele notou muita frieza no meio da nossa igreja. E aquilo gerou muita reflexão em mim, porque o que ela estava a dizer, isto tem acontecido. Esta frieza que Satanás está implementando nas igrejas, ela tem causado uma certa mornidão. Cremos que Jesus Cristo vai voltar. Nós cremos, não há dúvida disso. Você pegar alguém e dizer assim: crê, faça um teste. Vai para um bar, pergunta para alguém que está com uma cerveja: você acredita que Jesus Cristo, que o mundo está no fim? Mesmo ele embriagado vai dizer: sim, o mundo está no fim. Mas a mornidão e a frieza, conforme estamos a viver, o mundo está simplesmente acreditando numa graça barata. Uma graça barata. E então, dentro dessa narrativa que nos diz, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem promovido dentro da sua agenda política incentivo à volta à religião. Nós aqui hoje não vamos falar de política, não vamos entrar nos meandros de norte, sul, não vamos entrar nada disso, mas vamos refletir nas questões teológicas. E nós estamos atentos a toda a movimentação que tem estado a acontecer nos Estados Unidos e à volta do mundo. Para nós terem uma ideia, o secretário dos Estados Unidos, um dos líderes responsáveis do departamento religioso, foi um dos precursores da agenda, de 2025, da agenda Donald Trump. Agenda religiosa. Essa agenda promove? Ele promove cultos ecumênicos. Esses cultos ecumênicos, eles mesmo na Casa Branca, a ideia é voltarmos para a Bíblia. Não, o mundo está cheio de confusão porque nós esquecemos da Bíblia. Temos que tornar a nação norte-americana uma nação religiosa. Mas o discurso não para por ali. Ele diz que, tornando a nação norte-americana religiosa, obviamente que o mundo todo tem que se voltar para a religião. Como é que o mundo vai se voltar para a religião? Nós temos que doutrinar a humanidade, os princípios da Bíblia. O mundo está assim porque as pessoas viraram as costas para a religião. Só que, ao analisar todo esse discurso, toda essa movimentação religiosa, na verdade, eles estão trazendo ou estão reforçando a agenda papal, que é idêntica à agenda dos Estados Unidos. Nunca se viu na história da humanidade um Papa norte-americano.
E nós temos essa primazia de ver um Papa norte-americano. Só que o que mais me surpreende é que as agendas são totalmente iguais. E o que é que tudo isso nos diz? Há um plano satânico por trás que vai empurrar a sociedade a um caos político, econômico. As pessoas vão se sentir tão aflitas que já não aguentam mais. E elas vão voltar-se para a religião. Vão voltar-se em reverso nessa agenda. Mas como é que tudo isso vai se desenrolar? Por que nós estamos a falar aqui disso? Por meio da filosofia do Renascimento, a religião deixou de ser conservadora e passou a ser liberal. Dessa junção nasce a ideologia da liberdade. Uma igreja sem lei. Liberdade. Liberdade é faça o que você quiser, desde que esteja de acordo com as normas de convivência. Então, se você, por exemplo, ressuscitar Abraão e pegar Abraão e levar lá no monte para sacrificar o seu filho nos dias de hoje e dizer que recebeu uma revelação de Deus, ou seja, o Deus da igreja adventista revelou a Abraão que ele tinha que subir com ele para o monte para matá-lo, sabe o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ser julgado. Por quê? Se foi um Deus que falou para ele. Porque os Estados Unidos dizem não. Nós temos que unificar a religião. Por que nós temos que unificar a religião? Como nós vamos entender, por exemplo, a igreja dos muçulmanos que adoram as sextas-feiras? Se nós temos uma igreja que adora os domingos, como é que vamos entender, por exemplo, a religião dos budistas? Eles adoram imagens, os hindus. Então, como entender que essa criança vem aqui e adora para o hindu e aquele adora para Krishna, aquele adora para... Há uma confusão. Então temos que unificar as religiões. E unificar as religiões, nós temos que nos rever só no dia de adoração. E esse dia de adoração, atualmente, eles vêm empregado como um sábado. Porque, segundo o que o Donald Trump tem promovido, é que nós devemos voltar ao sábado da Bíblia. Mas esse sábado da Bíblia que ele prega não é o sábado que eu e você cremos que está lá nos 10 mandamentos. É uma contrafação da verdade. E pelo menos tudo isso nós estamos cientes. Mas como é que tudo isso vai se abater contra a religião? Diz assim, em poucas palavras, a Bíblia diz que uma mulher verdadeira, pura, guarda a lei de Deus. Em toda a Bíblia você pode encontrar muitos versos bíblicos reforçando essa temática sobre a guarda da lei de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus enfatiza isso, a guarda da lei de Deus. E a igreja verdadeira é sempre representada como uma igreja, como uma mulher pura, que preserva os princípios e as normas que estão estabelecidas na lei dos 10 mandamentos. De forma resumida, uma mulher corrupta é usada para representar uma igreja corrompida, uma igreja apóstata, que virou as costas os princípios de Deus e dos seus mandamentos. E antes de entrarmos completamente nessa temática, eu convido você novamente a orar. Querido Deus, nosso soberano Deus e Criador, há muita movimentação na igreja. Pedimos, Senhor, que envie os teus santos anjos para que possam nos manter reverentes ao nos aprofundarmos nessa temática. Permita-nos, Senhor, que esse sermão a ser transmitido aqui continua a ser para a honra e glória do teu santo nome. E para a elevação do Santo Espírito, pedimos a presença dele aqui para nos fazer compreender a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, assim sendo, em 1857 começou a nova religião, chamada Sociedade Espírita. Uma das principais doutrinas é a encarnação e a imortalidade da alma. Ou seja, uma doutrina que se proliferou no mundo todo. E o que é que eles pregam? A mesma coisa que a serpente disse a Eva. E o que é que a serpente disse a Eva? Nós podemos analisar isso aqui. Hoje o espiritismo cresceu muito e com ele um número elevado de religiões que promovem
na graça. Mas em que graça nós cremos? A lei ficou para trás. A graça de Cristo é suficiente. E assim, conforme estavam a dizer, a serpente, quando esteve perante a Eva no jardim, a serpente disse assim: olha, certamente não morrerás. Não foi isso que a serpente disse? A serpente não disse isso, mas estava correto isso? Você quer ter filhos? Você quer ter marido? Você quer conquistar homens com poço? Eu te dou tudo isso. Mas você deve fazer o quê? Um ritual. Irmãos, quando Jesus Cristo descreveu assim na Bíblia, quando ele descreveu assim na Bíblia, muitos virão em meu nome, falando. Ele, quando estava dizendo cuidado com os enganos, é que o nível de engano seria tão grande, que muitos até que não estão atentos vão se deixar levar. Olha, deixa eu contar uma experiência aqui, para acentuar isso. Certa vez, eu estava pregando em uma igreja. E foi uma terça-feira, o mesmo sermão. Só que eu não sabia, e acho que na sexta-feira vamos projetar as imagens desse encontro. Estava em um espaço em ar livre, foi nesses lados do Mar da Galileia. Então nós estávamos a presidir esse sermão, a igreja estava totalmente lotada. Naquele dia, uma jovem disse assim: olha, convidou a sua amiga para ir à igreja. E dentro desse convite, essa amiga dela, ela tinha postos financeiros. E ela foi convidada para a igreja. Quando essa jovem chegou para a igreja, chegaram, os diáconos dirigiram essas visitas para a frente da igreja. Terminou o sermão, ela chorou. Nada aconteceu. Quarta-feira, novamente. Na quinta-feira, aquela jovem que é da igreja disse assim: irmão Samuel, eu quero trazer aqui a minha amiga para falar consigo. E essa jovem veio até comigo. E ao conversar comigo, ela disse assim: irmão Samuel, olha, eu vim aqui na igreja por insistência da minha sobrinha. Era a data do aniversário dela. E eu disse assim: olha, eu já contei esse testemunho no programa de primeiro sábado do mês, jejum, a igreja. E a sobrinha dessa irmã dessa jovem estava mesmo lá na igreja, e ela testemunhou. Ela queria oferecer alguma coisa para ela. Ela disse assim: olha, eu não quero que você me ofereça nada, só vou lhe fazer um convite. Está a acontecer um programa na igreja e eu gostaria que você fosse comigo para lá. Só mesmo isso que tu queres? Sim, só mesmo isso. Tá bom. Ela se preparou e veio para a igreja. Assistiu o sermão normalmente e foi para casa. E posto lá em casa, ela disse assim: olha, eu tive dificuldades para voltar novamente para a igreja. E eu desesperadamente, quando eram 23 horas, liguei para minha sobrinha. Eu disse assim: olha, o que vocês fazem mais aí na vossa igreja? E ela disse: não, simplesmente nós somos uma igreja observadora dos 10 mandamentos. E ela disse assim: olha, é que eu não estou a ter sono. E ela perguntou: por que você não está a ter sono? Porque espíritos maus me perturbam e eu ouço voz me impedindo de voltar a pisar a vossa igreja. E ela disse assim: olha, eu estava a ser ameaçada de morte de voltar à vossa igreja. E quando eu estava dormindo, eu me fiz uma pergunta: eu já dei tudo, por que eu não posso voltar àquela igreja? E aquela noite ela não conseguia literalmente dormir. Passou toda a noite acordada e atormentada.
veio de manhã em casa daquela senhora. E o que essa sobrinha fez? Pegou a Bíblia, abriu os salmos e começou a orar fortemente com a sua tia. Oraram. Na verdade, a sobrinha já sabia como era a vida da sua tia. Essa tia, ela almejava ter filhos e ela não tinha filhos. Ela lutava para ter filhos e ela não tinha filhos. O que aconteceu com ela? O seu próprio esposo abandonou ela em casa. E ela viveu revoltada há muito tempo. E ela saiu dentro dos ensinamentos, dentro dos padrões e foi buscar outras coisas, casas escuras, para poder alcançar o filho. Sabe? Satanás é muito astuto. Ele faz certas coisas para mostrar que ele também faz milagres. A Bíblia diz, embora não podemos assumir ou afirmar isso, nós sabemos que Satanás não tem poder para formar pessoas, não é isso? O poder da vida só está nas mãos de quem? De Deus. Mas há um detalhe, a Bíblia diz que Satanás, quando foi expulso dos céus, foi expulso com todo o seu poder. A Bíblia não diz que Satanás foi retirado do poder. De que forma essa senhora conseguiu engravidar, ter filho? Eu desconheço, mas só sei que ela disse que havia alcançado. Mas quando ela alcançou, ela diz que o seu próprio filho foi levado a muitos rituais. Muitos rituais. E ela praticamente estava mergulhada em uma vida, em uma avenida sem volta. Mas ela se perguntou consigo mesma. Quando ela estava lá, ela se perguntou: o que vocês fazem aqui? Por que eu não posso pisar aqui? O que vocês fazem aqui? Bem, eu abri a história que os irmãos conhecem, Apocalipse, e fui falando do grande conflito, desse grande conflito cósmico. E ela, ao se aperceber isso aqui, ela disse assim para a sua sobrinha: seguramente eu já não volto em casa. Eu não volto em casa. E ela teve que dormir novamente na casa da sua sobrinha. Mas as orações intercessoras não pararam. Só que a semana foi passando e ela foi insistentemente aparecendo na igreja. Irmãos, não importa qual seja o problema que você esteja passando, primeira recomendação: sempre que você ver a igreja aberta e há programas, entre para a igreja. Não importa qual seja o problema, entre para a igreja. O sermão pode não ser agradável, entre para a igreja. Porque sabe, quando terminou o programa, ela disse assim: sempre que eu entrava para a igreja, eu sentia uma paz como nunca havia sentido na vida. E sabe onde ela encontrava essa paz? Nos braços de Jesus. Não é um sermão, não é na fala de alguém, não. Nos braços de Jesus. É onde ela conseguia encontrar aquela paz. E quando o programa terminou, essa irmã que estava passando por esses problemas, ela disse assim: olha, eu gostaria que vocês, a vossa equipa de obreiro, visitasse a minha casa. Porque eu não consigo literalmente entrar. Eu gostaria que vocês visitassem a minha casa. Irmão, você, numa situação dessa, você teria coragem de enfrentar isso? A Bíblia diz que há coisas que só saem com jejum e quê? Quando o apóstolo Paulo estava, quando a história da Bíblia diz que os demônios bateram os mensageiros, não é? Porque eles estavam fazendo o quê? Eles diziam: olha, o apóstolo Paulo nós conhecemos, mas vocês quem são? E o que eles fizeram?
que não devemos ser aventureiros nem apressados a colocar os nossos pés. Se você não está espiritualmente bem, não faça isso. E sabe, nós fomos conscientes, fomos abertos com a irmã. Dissemos: olha, nós vamos terminar o programa, vamos fazer uma vigília, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos consultar ao Senhor. Depois disso, nós vamos então entrar em contato consigo. E nós fizemos isso. Sabe o que é que nós fizemos? Nós confessamos nossos pecados. Porque nós não somos santos nesse grande conflito. Nós abrimos nossos corações, fomos sinceros uns com os outros. Vamos ir lá. Você tem coragem de pisar ali? Tens coragem? Temos que consultar a Deus. Nós oramos, confessamos, jejuamos, clamamos ao Senhor. Mas nós não fizemos aquilo aparentemente, segundo a nossa agenda de um dia, não foi suficiente. Nós ficamos ali, fazemos o serviço de oração durante uma semana inteira. Quando terminou o serviço de oração, nós ligamos para a irmã e dissemos: nós vamos vir orar por você. E fomos então para a casa da irmã. Irmãos, os irmãos não querem imaginar. Os irmãos não querem imaginar. É que Satanás, faz brilhar muita coisa, parece um mundo completamente bonito, mas a tristeza, há muita coisa errada aí. E nós ficamos ali durante 3 dias orando com aquela irmã naquela residência, orando fervorosamente com aquela irmã, fazendo serviço de oração naquela casa. Depois, aquela irmã disse assim: quando terminamos todo o serviço, já éramos para voltar para cá. Aquela irmã disse assim: olha, eu gostaria que vocês continuassem a viver aqui, porque esse tempo todo que vocês estão aqui, eu não tenho estado a notar absolutamente nada. E aquela irmã tem uma sobrinha que ora, mas ora mesmo ora. Ela ora. Aquela sobrinha ora. E as orações daquela sobrinha que ela fazia no altar do Senhor a respeito da sua própria tia, surgiram efeito. Surgiram efeito. Porque não só ela se desfez de tudo, mas ela entrou para a igreja. E ela é um testemunho vivo desse testemunho. Ela conta isso na primeira pessoa, porque o que o Senhor fez, a libertação que fez na vida daquela senhora, é algo totalmente milagroso. Irmãos, há um conflito verdadeiro à nossa frente. E há coisas que para nós aqui parecem ser banais, parecem não ter sentido, mas irmãos, é uma realidade tremenda o conflito que nós estamos a ver. E os irmãos vão poder diz assim: você quer ter emprego, mata a sua filha. Você quer ter promoção na empresa, o ritual é esse: o teu dinheiro traga aqui, nós vamos abençoar. Vou te contar uma coisa. Certa vez, nós estávamos dentro de um programa. E então, apareceu um irmão da nossa própria igreja e disse assim: olha, Obreiros, vem cá, vamos lá no jardim. E nós fomos para o jardim. Ele disse assim: olha, eu fui promovido como diretor de uma das áreas da saúde. Sabe o que está acontecendo comigo? Primeiro dia que eu entrei no gabinete, eu vi uma serpente enorme. Uma serpente enorme. Eu corri desesperadamente e fui chamar o chefe. Eu disse: chefe, vem ver o que está na sala. O chefe foi chamar de segurança. Acho que os irmãos, não sei se alguém aqui já testemunhou esse incidente. Ele havia contado isso na semana de vigília também. Ele correu desesperadamente, chamou o chefe. E o chefe, os colegas, ao entrarem na sala onde ele foi promovido, estava lá aquela serpente enorme. Tiveram que sair para chamar
é natural? Os irmãos acham que essas coisas não estão a acontecer? Será que nós estamos a apontar coisas que não estão a acontecer? Há uma coisa que eu disse assim: olha, me dá um conselho. A minha esposa, os meus familiares disseram para largar o emprego, é melhor você viver do que ter emprego. E eu mesmo não tenho coragem de ir mais na empresa. Ele disse assim: eu não tenho coragem mais de ir na empresa. Nós dissemos assim para ele: bom, por que você está aqui na igreja? Quando você abre a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me quer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e atribulados, eu vos farei o quê? É estranho. Nós falamos isso com muito fervor. Mas o que acontece quando você é atormentado? Onde vai a tua fé? Onde vai a tua crença? Aonde está o Deus que você confia que tem tanto poder? Quando o medo fala mais alto que a fé. Foi essa a situação desse jovem. E nós dissemos assim para ele: você acredita, continua acreditando que Deus tem poder maior que Satanás? Ele disse: eu acredito. Então, olha, Deus te colocou naquela empresa. Não foram os homens que te promoveram. Foi Deus que permitiu que você fosse promovido. E se Deus permitiu que você fosse promovido, Ele terá a última palavra na tua vida. E nós oramos com Ele. Fomos orando com Ele. E sabe, Ele um dia disse assim: olha, eu quero que vocês façam visita lá no meu serviço. E nós fomos um dia desse para o gabinete dele. Na verdade, nós não entramos só no gabinete dele. Nós fomos diretamente para o gabinete do diretor. E nós sentamos aí com o diretor nos atendeu tão bem, e ele também pertence a uma religião. Conversamos ali, falamos da palavra de Deus. Quando terminamos de falar, nós fizemos a nossa oração e fomos embora. Irmãos, 2 anos se passaram. A última vez que eu me vi com esse irmão foi na igreja do Caiano. Foi em um sábado. Ele estava, por ser ligado à saúde, ele estava fazendo uma palestra lá. E nos encontramos aí na igreja e conversamos. Sabe que nós não estávamos a rir, a lembrar como Deus tem conduzido os seus filhos. Nada temos a temer, ao menos que você e eu nos esqueçamos no cenário do grande conflito. Quantas vezes Deus libertou você e eu, mesmo sem você se aperceber? Existem anjos de Deus cruzando aqui. Há uma batalha espiritual. Para você lembrar e ficar mais patente, houve um incidente entre o profeta e o seu servo. O profeta não estava vendo nada. E o servo do profeta não estava vendo nada. E o profeta orou a Deus para que Deus pudesse ver, abrir a visão do profeta, do servo, para que ele pudesse ver por si mesmo quantos anjos estão dispostos a guerrear por você e por mim. A história continua. Diz assim: as igrejas lotam por desespero, não é? O desespero tomou a conta dos seres humanos. Há um senhor, polícia, que foi promovido. E ele diz assim: olha, eu gostaria de ter esta verdade. Gostaria que essa verdade, eu tivesse posse dessa verdade muitos anos atrás, quando eu fui fazer isso. É que não só fui enganado, mas também fui traído. Quando eles me disseram: traga todo o seu dinheiro aqui, nós vamos colocar de fita nos braços, na cintura, e será a tua proteção. E sempre eu tinha que levar dinheiro para lá. O medo. Quantos dos nossos amigos, provavelmente pessoas que nós conhecemos, creem na verdade, mas cruzaram em terrenos encantados. Não se engane, irmão.
Quando a Bíblia descreve, quando houve na história da Bíblia alguém que foi consultar casas escuras para tentar saber se ia se curar daquela doença, o Senhor disse o quê? Como você foi consultar em casas escuras, dessa cama não te levantarás. Os irmãos conseguem ver como esse assunto é sério? A história continua. Diz que você está sempre doente, o teu negócio não está a andar, teu marido te deixou. Venha cá, nós vamos colocar a mão na cabeça, nós vamos fazer isso e aquilo, e isso vai acontecer. Você vai ficar curado. A minha sogra contou-me um testemunho que ela foi em uma dessas províncias fazer negócio. E ela foi para lá, umas províncias onde a crença ao necromancismo é muito acentuada. E ela foi para lá, estava fazendo um negócio, não é? E ela levou para ali o que era melhor. Mas só que as coisas que ela via que não era melhor, tinham mais saída do que ela estava vendendo. E ela, desesperada, perguntou: por que eu não consigo ter saída? E uma das senhoras que estava vendendo disse assim: porque como chama aqui? Como é que ele vai feijão? O quilo que você está vendendo, ela não tem impacto. Vou te dar só o meu quilo por um dia. Você vai ver como o teu negócio vai correr. Irmãos, as coisas estão sérias. E as coisas estão mesmo a acontecer. A crença ao necromancismo, ao feiticismo, é muito acentuada. Bem, Satanás disse a ela: certamente não morrerás. Cada vez mais, os cultos que hoje nós vimos hoje em dia estimulam o espiritismo e não ao reconhecimento da verdade de Deus. Irmão, vou dar um exemplo aqui. Em muitas igrejas, eu já estive conversando com alguém e eu lhe disse assim: o que você sente quando o teu pastor te toca e você cai no chão? Ela disse assim: na verdade, eu não sinto nada. Não sinto nada. E eu disse: o que te leva a cair no chão? E ela disse assim: uma força que eu nem sequer consigo explicar. É que eu sinto mesmo um tremendo empurrão. Quantas igrejas hoje aí estão lotadas com a crença do espiritismo, irmãos? Quantas igrejas? E isto é uma realidade gritante às nossas vistas. Bem, vamos prosseguir. Empresários que fazem cultos rituais obscuros para manter os seus negócios fervorosos. Quantos empresários temos ali cujas suas noites são mais dias do que noite, porque eles passam noite fazendo cultos rituais para permitir que os seus negócios tenham saída. Quantos? A Bíblia diz que ao nos aproximarmos do tempo do fim, isso iria se intensificar. A necromancia tornou-se cada vez mais recorrente, consultar casas escuras para adivinhar quem está a fazer isso na família. Não, quem fez aquilo? Vamos mesmo adivinhar. Olha, vamos saber que eu não sou mesmo irmão, eu não sou bem da igreja assim. Agora vamos mesmo viver. Famílias totalmente destruídas, descostas viradas, sem se falar. Acusações porque o fulano fez, a fulana fez, e as famílias estão totalmente destruídas. Filhos acusados em feitiçarias. Em quem nós temos crido? A história continua.
Satanás tem buscado manter o controle das religiões. Muitos dizem ser cristãos, mas estão vendidos em casas escuras. Irmão, preste atenção nesse testemunho que eu vou te contar. Se você está aí dormindo, eu gostaria que você acordasse para a honra e glória do Senhor. Preste atenção no que eu vou te contar. Certa vez, nós fomos convidados por um casal para ir no hospital orar a favor de um dos familiares que estava adoentado. E aquela noite, os irmãos sabem que normalmente em alguns hospitais, quando bate uma hora, há muito choro nos hospitais. Muito choro, as pessoas ficam assim perdidas. E há salas que despertaram que quando bate aquela hora, começam a orar. E foi isso que estava acontecendo. Na verdade, o doutor havia dito assim: olha, desde que esse paciente entrou aqui, ele não está conseguindo comer. E nós estamos a ter dificuldade em ministrar fármacos para ele. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a Bíblia diz que essa luta espiritual é séria, Satanás não está brincando com coisas sérias. Satanás está a levar esse conflito de forma muito intensa. O grande objetivo é desestabilizar, fazer com que o ser humano perda totalmente a resistência espiritual. E naquela noite, nós estávamos no corredor, caminhando para o quarto desse jovem. Na porta do quarto desse jovem estavam duas pessoas. E essas duas pessoas estavam discutindo na porta daquele quarto. Mas a discussão era intensa, e eles cochichavam. E nós, enquanto víamos, naquela noite, aquelas duas pessoas que estavam passando, ao passarem por nós, ao cochearem, literalmente eles não estavam pisando no chão. Eles passavam pelo corredor, e quando eles passavam pelo corredor, todo o corpo arrepiava. E sabe o que eles estavam dizendo? Sabe o que eles estavam dizendo enquanto caminhavam? Quando eles passavam por nós? Sabe o que eles estavam dizendo, irmão? Eles estavam dizendo: mais uma vez trouxeram os cristãos para o nosso terreno. E eles cocheavam isso. E enquanto eles passavam, aquilo estava cada vez mais intenso. Nós entramos pelo quarto daquele jovem. Ao entrar pelo quarto daquele jovem, nos ajoelhamos e oramos fervorosamente. Nós oramos fervorosamente com aquela mãe daquele jovem. Oramos. E quando o médico entrou no quarto daquele jovem, ele entrou, encontrou a sessão de oração. Sabe o que aquele doutor fez? Ele ajoelhou-se e também começou a orar. Ele começou a participar da oração e nós orávamos. Aquela noite, os irmãos que estavam em outras salas disseram: nós vamos todos entrar para esta sala e vamos continuar a vir a Bíblia e orando até passar a madrugada. E nós ficamos ali orando, mas com criança no colo, todo mundo orava. Você quer saber o local em que você vai sentir a necessidade de orar? Visita um hospital. Se calhar o que nós estamos a falar aqui não tem muito impacto para ti. Para quem tem aqui mesmo? Tem aqui alguém que liga Gonçalo? Deus seja louvado. A irmã pode contar testemunho a favor disso. Como nos hospitais as pessoas buscam desesperadamente alguém que vai orar. Então, se de repente você é um obreiro que está aqui e tem dificuldade de falar daqui para a rua, não se dê muito trabalho. Simplesmente vai procurar um hospital para orar por alguém. Muita gente querendo uma oração. E ali, enquanto nós orávamos com aquelas mamás que oravam, nós orávamos. De manhã, quando os médicos vêm para fazer visita, não é isso que fazem? Visita aos hospitais. O médico disse, aquele paciente diz assim: tenho fome.
fome. Irmãos, existe poder para quem busca a Deus. Existe resistência, existem forças espirituais. Na verdade, essas forças espirituais não são nossas forças humanas. Nós somos frágeis e fracos. Somos tão frágeis. Mas Deus permite que essas pequenas coisas aconteçam para mostrar para você e eu que, a despeito de qualquer situação, Ele é Deus que está no controle da tua e da minha vida. Mas o que Satanás faz? Satanás coloca pensamentos em nossa cabeça ao ponto de desacreditarmos que essas coisas acontecem e que Deus está no controle. O que aconteceria, irmão, se eu encerrasse aqui a semana de conferência e isse para uma outra igreja e testemunhasse que eu estava preparando um sermão que eu mesmo não tinha certeza que aquele sermão se impactaria a igreja, encontraria terrenos férteis para essa mensagem, e eu diria assim para a igreja: olha, apareceu um pastor e esse pastor simplesmente disse: tenho fome. Mas o pastor não está ali. Os irmãos acham que a igreja iria acreditar? Satanás tem colocado a descrença. O povo de Israel só não cruzou a terra prometida porque não acreditou que o Deus do impossível estava ali. Sabe o que Satanás mostrou ao povo de Israel? Gigantes. Qual é o gigante que cresceu tão grande que tem impedido você de ver Deus agindo no universo? Quais são as dúvidas que você tem quando o medo fala mais alto? No entanto, os encontros espiritualistas têm ganhado força quando falamos da mensagem da volta de Jesus. Já não mexe, já não impacta, porque nos acomodamos com as coisas dessa terra. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio. Mas sabe, o sermão da volta de Jesus foi pregado há muito tempo atrás. Você conhece o meu filho? Ele agora está com 25 anos de idade, está prestes a terminar a universidade. E a pessoa que pregou a primeira vez o sermão da volta de Jesus foi há muitos anos atrás. Então eu vou dizer para você, ele vai voltar sim, eu creio que ele vai voltar. Eu vou continuar seguindo o meu curso, a minha vida, mas te digo que eu creio que ele vai voltar. Os irmãos estão a perceber até que ponto nós estamos? As mensagens da breve volta de Jesus já não aquecem o nosso coração. Nós cremos que ele vai voltar, mas continuamos a fazer o quê? A viver como se ele não voltasse agora. Vamos continuar terminando a universidade. Vai terminar mesmo a universidade. Vou construir a minha casa. Não fala com tanto fervor da volta de Jesus, porque eu ainda quero desfrutar daquilo que eu conquistei com muito esforço. Você crê da volta de Jesus, mas a chama acesa, onde foi? Sabe, quando a Bíblia diz que nós estamos a viver uma época em que deveríamos despertar, porque a mensagem da volta de Jesus é tão iminente, nós estamos a viver tempos derradeiros que antecedem a breve volta de Jesus. Quantas pessoas morreram na certeza dessa mensagem? Quantas pessoas deram a sua própria vida por causa dessa mensagem? O que você e eu estamos fazendo? Simplesmente reavivar as nossas vidas espirituais, continuar a crer como antes nunca tínhamos crido. Mas nós estamos dormindo em berços esplêndidos. Eu creio que Jesus vai voltar, mas eu ainda vou continuar a cometer o meu adultério. A Bíblia diz assim: se continuares a cometer o teu pecado, mesmo depois de tanta verdade que você recebeu, já não te resta mais sacrifício, nem perdão. Leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai falar isso.
E se já não tiveste mais sacrifício nem perdão pelo teu próprio pecado, o teu próprio sangue vai te servir como expiação. E eu pergunto para você, o nosso sangue é suficiente para purificar e perdoar os nossos pecados? Os irmãos entendem o que nós estamos a viver? Essa mensagem foi pregada há muitos anos atrás. As igrejas lotavam quando se falava a respeito da volta de Jesus. Mas quando se acomodaram? Quantas consciências estão cauterizadas? Quantas pessoas já não despertam? Como é que o mundo está vendido? Como é que Satanás empurrou a religião para o espiritismo? Talvez você esteja aqui esta noite se perguntando assim: mas eu fui tão distante comigo mesmo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A Bíblia diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verá o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta? Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu há muito tempo tinha dificuldades de perceber isso. Qual foi a primeira coisa que Adão viu quando ele despertou? Aí está o problema. Ali está o problema. Quando Deus fez Adão, quando Adão abre os olhos, a primeira coisa que ele vê não é o jardim do Éden. Não vê os encantos dessa terra. A primeira coisa que Adão vê é a face e a imagem de Deus. Quando Deus diz: eu te carrego, eu te tomo pelas minhas mãos, eu te carrego. Irmão, senhor, pode vir para cá? Quando Deus diz: eu te seguro na tua mão, eu te carrego, ele estava dizendo assim: irmão, senhor, aconteça o que acontecer, se você estiver ligado a mim, eu te carrego como amigo. Nós vamos andar. E eu pergunto para a igreja: quando você está andando com Deus, qual é o inimigo que se atreve a cruzar o teu caminho? Qual é o problema que Satanás coloca na tua vida que Deus não tem a solução? A Bíblia diz assim: busca-me com toda a intensidade e prova-me, saberás que eu sou Deus o quê? Que move os céus e terra. Quando o medo invade a nossa fé. Muito obrigado. E a história continua. Ela diz assim: então houve uma guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, lutou contra Satanás e todos os seus anjos. Uma guerra cósmica, irmãos. Esses anjos do mal que foram expulsos dos céus, que caíram sobre a face da terra, na verdade, eles estavam festejando ali, bebendo muita cerveja, levando uma conversa, esperando o dia da destruição, esperando que um dia vão ser destruídos. É isso? É isso que eles estão fazendo, irmão? Vamos ser participativos. Eles estão fazendo isso, irmão? Sabe o que eles estão fazendo? Eles levam milhões de mulheres à prostituição. Demônios da prostituição. Como obreiro, eu já tive contato com muitas histórias, muita gente que a gente foi evangelizando, teve contato. Há um irmão que diz assim: me explica, o que você via na cerveja? Por que todo o salário terminava na cerveja? Qual é o açúcar que estava na cerveja? O mundo
caixa desse jovem já não parava no bolso desse irmão. Quando o salário cai, é torra, é bebida mesmo. Ele trabalha, bom salário, mas irmãos, é uma lástima. Demônios da bebida, demônios que levam mesmo na bebida, e a terra está cheia de demônios. E quando a Bíblia diz que a terça parte caiu nos céus, irmãos, são muitos anjos a serviço de Satanás. Então, eles colocam uma corda no teu corpo, você tenta ir para a Bíblia, eles te puxam para o seu lado. Você tenta, você não tem resistência, e eles te puxam, você está preso na casa da bebida. Você é casado, mas vive fornicando, fazendo sexualidade de toda a direita, e você tem que se desfazer isso, mas você não consegue se desfazer. Filho ali, filho ali, filho ali, filho ali, muitos filhos. Mas a grande problemática é, o salário já não chega para sustentar todas as crianças. A luta está intensa. Satanás não está de brincadeira. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo, olha, eu orei mesmo ali, eu orei, mas nada aconteceu. Alguém só me diz assim, eu consegui isso, consegui entrar na função pública, porque eu fui ali. E ele foi também. Não logo que ele foi, entrou na função pública. Como eu vou voltar mais? Como é que eu vou voltar? Sabe, eu não consigo nem pôr oferta no balaio. Quantos testemunhos difíceis de se acreditar você ouve? De situações tão difíceis. Como Satanás tem enganado as pessoas? A necromancia, a crença na imortalidade da alma. Não! Teu avô não morreu nada. Mete esse trapo aí, vai me jantar todas as noites. Faça isso. Vai consultar quem fez. Não, o fulano fez aquilo. Eu, fulano mesmo que está me fazendo, eu vou fazer aquilo. Irmãos, a igreja se parte. A igreja se parte. Mas cremos que quer que Jesus vai voltar. Mas a minha pergunta é, Jesus vai voltar, mas assim, mas vai voltar para buscar quem? A Bíblia diz, naquele dia, Deus escreverá nas vossas mentes, santidade, santidade, santidade. E Deus terá um povo que se chama pelo seu nome. E qual é o tempo que nós estamos a viver? O grande problema de muitos cristãos é que eles estão esperando que a estátua, tal como aconteceu com Nabucodonosor, a estátua seja erguida para depois dizer assim, segundo a profecia de Daniel, este momento chegou, eu não vou me curvar. Esse é um grande gol de Satanás, porque muitos já estão se curvando hoje. Muitos já estão se curvando hoje. E quando chegar aquele momento, simplesmente você não terá resistência para conseguir suportar aquele momento. Você não terá resistência. O momento para fortificar as nossas vidas espirituais é hoje. Podemos terminar o sermão aqui. Podemos terminar e encerrar, mas retenha isso que eu vou lhe dizer. Há uma mulher na Bíblia, na verdade, não é uma senhora, é uma criança. É uma jovem, cujo o seu nome na Bíblia foi apagado. A Bíblia não fala dela. Jesus, quando relata a história dessa jovem em Lucas, não menciona o seu nome. Coisa dura, irmão. Foi levado, destituída de tudo quanto ele tinha. Os seus sonhos foram acabados, jogados por terra. Ou seja, ela não tinha mais motivação para continuar a sonhar. Ela vivia como escrava num palácio, e quando ela estava lá, ela podia viver amarga, revoltada da vida, lá naquele palácio. A crença a Deus
pagãos era muito acentuado. O próprio rei, o próprio líder, era um extremo pagão. Sabe, ela poderia se revoltar para Deus, buscar casas escuras, consultar isso, ter toda a graça, ter a divina. Retenha isso que eu vou te dizer. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é nesse momento que nós mais crescemos espiritualmente. Se você não está tendo esse contato, poderíamos fazer muitas reflexões. Na verdade, eu vou te dizer um segredo. Se Satanás não está a te incomodar, é porque você não está dando trabalho a Satanás. É porque Satanás já te tem como sua presa. Porque todas as vezes que você ficar fome espiritualmente, todas as vezes que você de madrugada levantar para orar, Satanás vai sentir um incômodo. Você não sabe o barulho, dos fiéis em Cristo que eles fazem no mundo das trevas. Você não sabe. Há uma jovem, para encerrar esse sermão, essa jovem, ela, tudo que ela fazia era destruir missionários e pastores. Simplesmente assim. É tudo que ela fazia. Naquela noite, ela entrou para a igreja com o mesmo propósito: destruir espiritualmente os mais fortes na igreja. Porque ela sabia, deixando cair aquele homem espiritualmente, a igreja decai espiritualmente. Só que quando ela entra para a igreja, ela viu algo muito estranho. Porque a pessoa que ela queria destruir era um jovem que não se cansava de orar e consultar a Deus. Quando ela tentou, os anos que ela se manteve aí na igreja, tentou, ela descobriu que as pessoas consagradas a Deus são pessoas protegidas por Deus. Não se iluda, irmãos. A campa das pessoas que morreram em nome de Jesus, existem anjos protegendo. E pessoas que se perderam dentro do mundo do pacto não conseguem nem sequer abrir. Isto é uma realidade, porque o Senhor nos protege. Quando Ele diz: eu te protejo, Ele estará contigo. Os irmãos percebem a força que esse Deus tem. Há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, houve esse problema nesse país tem muita ventania, muita chuva. E nesse dia, as árvores que ficam dentro dos cemitérios, não é? Aquelas árvores grandes nos Estados Unidos, havia caído, muitas campas foram derrubadas. Mas sabe qual é o mistério? Onde estava sepultada a irmã Ellen White, nem sequer uma árvore destruída. Os irmãos podem consultar isso na internet. Isso foi um fato. Deus nos protege. Você não tem que ir em casas escuras. Você não tem que buscar coisas erradas. Porque o Deus que move céus e terra, Ele diz: buscai de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois prova para ver se eu não te darei segundo o desígnio do meu coração. Onde nós estamos? É que na verdade, irmãos, os anjos do Senhor estão dispostos. Eu vou vos contar uma coisa. Nós estávamos a fazer conferências bíblicas na igreja do Tunga. E naquela semana, alguém estava passando mal. E nós, às 23 horas, ainda estávamos no hospital. 0 horas, a gente estava saindo do hospital. Nós íamos caminhando pelaquela rua, totalmente isolada, nem um carro passava. De repente,
alguém estava chamando o meu nome. E na maioria dos casos, nós os homens, às vezes somos muito ignorantes. Eu estava ignorando aquele homem que estava gritando, chamando pelo meu nome. E as pessoas com quem estava andando, eles me deram um toque. Olha, tem um jovem que está lá sentado no mundo, ele está chamando pelo nome. Eu virei, irmãos, eu estou no altar do Senhor. E isso que eu estou a falar para você é tão real assim. Ele disse: Samuel, esta rua que você está passando é muito perigosa. E essas horas que você está andando aqui, você corre perigos de vida. Pare aí onde você está. Deus dos céus, eu parei. Aquela noite escura, eu olhei para aquele homem. Muita coisa veio à minha mente. No barulho da vida, na agitação dos problemas. Quantas vezes nós não temos ouvido a voz do Senhor? Quantas vezes nós não temos ouvido? Aquele momento quando eu parei, de repente, o carro parou assim na nossa frente. E o que o motorista fez? Abriu a porta e disse: entre. Quando entramos na viatura, ele levou-nos. E quando parou, irmãos, eu estou no altar do Senhor, estou dizendo naturalmente como aquilo aconteceu. Ele abriu a viatura do carro e disse: desce. Eu peguei na pasta para tirar o dinheiro, para tentar pagar o Senhor. Ele disse novamente: desce. E eu desci. Quando descemos, ele fechou a porta e foi. Nós paramos ali, Deus dos céus. Aquela noite nós paramos ali. Eu disse para mim mesmo: nós fomos com os nossos problemas, mas nós não sabíamos que a solução estava nas mãos de Deus. Quantas vezes, irmãos, os anjos do Senhor, eles estão dispostos a estender a mão, porque há um conflito iminente, a batalha está sendo travada, e naquele dia, quando tudo terminar, ele vai olhar para você e vai dizer: você foi um soldado, você combateu pela minha causa, venha, venha, entra e possui a herança que foi prometida desde a eternidade. 6.000 anos de pecado, irmãos. São 6.000 anos de pecado. Quando a comida em casa acaba, quando passamos por fome, quando Deus nos prova a nossa fé, irmãos. Quando você vê o teu filho chorando e você é um pai, não tem o que dar nesse teu filho. Experimenta Deus. Simplesmente eram 4 mamãos em nossa casa. A minha esposa rachou os mamãos. Eu não estava trabalhando. Ela rachou os mamãos e ela colocou aí. Eu vos conto isso. Prova a Deus. Você vai ver a força desse Deus. Todas as manhãs nós tínhamos uma mão ali madura. Prova a Deus, irmão. Nós temos duvidado muito. E às vezes, irmãos, o medo tem permitido que a nossa fé, irmãos, Deus das causas impossíveis, o Deus que não perde nenhuma batalha, Ele sabe a nossa dor, Ele conhece o nosso sofrimento. Quando naquela manhã eu fui perante um deserto, uma ilha deserta, eu peguei a minha Bíblia, eu me sentei e eu disse assim: Senhor, essa luta não é minha, essa batalha não é minha. As hostes do mal e os seus demônios estão tentando me humilhar, mas eu vou dizer: Senhor, eles estão tentando humilhar a Ti. Eles estão dizendo: olha o que eu estou fazendo com a Tua criatura. E quando eu estava falando
eu fechei a minha Bíblia, fiz a última oração e voltei para casa. Prova a Deus, a tua fé só vai crescer nos momentos mais difíceis. Os teus amigos, eles vão virar as costas. Satanás vai instigá-los a não estenderem a mão para te ajudar. Você vai se sentir só. Prova a Deus. Deus quer intimidade. Ele é o Deus que não perde nenhuma batalha. Porque quando eu cheguei em casa, passaram-se as semanas, eu recebi o telefonema. E aquela ligação estava dizendo assim: você foi aceito. Você pode aparecer aqui amanhã. Quando eu cheguei, eles disseram para mim: você não vai fazer nenhuma entrevista. Teu gabinete é esse. Sabe, irmãos, há coisa que na nossa limitação, na nossa esfera humana, você não vai conseguir entender. A minha família presenciou isso que eu estou contando para você. Tem pessoas aqui nessa igreja que sabem da minha vida. Tem pessoas aqui nessa igreja que testificam isso que eu estou dizendo para você. Quantas vezes eu estava lá na rua, empoeirando com a Bíblia, esgotando, falando do amor de Jesus. Eu estava lá, sem se importar das situações que estavam acontecendo para mim. Eu estava lá falando de Jesus. Prova-me. A Bíblia diz: provai-me, e você verá a força desse Deus. E essa noite eu te estou convidando aqui. Se você crê nesse Deus das causas impossíveis, que diz: prova-me, eu abrirei as cortinas dos céus e eu derramarei bênção. Não importa quanto tempo você não dá luz, eu abro a mão. Amém? Sou eu que dou filhos. Não importa quanto tempo você está lutando com esse problema, sou eu que resolvo e tenho a solução nas minhas mãos. Ele diz isso. Enquanto o povo de Israel estava chorando, Moisés diz: o que vocês verão ficará patente em vossas vidas. Esses inimigos que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. É o Deus que abre o mar vermelho. É o Deus que abre os problemas da tua vida. E Ele te faz caminhar firme em terra seca. É esse Deus que eu conheço. E é esse Deus que me provou nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele provou que Ele estava ali. E Ele disse: eu só estava esperando. Irmãos, eu ouvi isso nitidamente nos meus ouvidos, enquanto eu estava lá orando. Ele dizendo para mim, parecia que eu era um maluco que estava falando aí, mas eu ouvi Ele falando para mim: eu só estava esperando você orar. Eu só estava esperando você orar. Deus que não perde nenhuma batalha. O Deus das causas impossíveis. E esse Deus está nos convidando essa noite. Esse Deus está nos convidando esta noite, porque Ele tem poder de restaurar as nossas famílias. Não precisamos ir em casas escuras. Não precisamos qualquer proteção, porque Ele rompe. Esta noite Ele quer romper as correntes que nos oprimem, porque Ele é o único que nos liberta. Ele é o único que nos protege. A proteção só está nas mãos dele. Quantas pessoas se venderam para ir chegar até em Portugal? Quantas pessoas se venderam para sair daqui em desespero e sofrimento? Mas buscar caminhos errados, você sempre vai encontrar soluções erradas. Porque a verdadeira solução está nas mãos do nosso Criador. E esta noite Ele está nos convidando a nos entregarmos nas mãos do Senhor. Se você, como eu, pecador, gostaria de testemunhar a força desse Deus, eu estou convidando você
para juntos aqui no altar do Senhor orarmos a Deus. Estou convidando você. Se você gostaria de se juntar nessa corrente de oração, estou convidando você para ser um guerreiro, um lutador, homens que consultam e buscam a Deus em oração, homens cuja fé não se compra e não se vende, cristãos que Satanás olha para ele e diz: eu não tenho nada do que reprovar-te. Cristãos cuja vida está consagrada nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido e soberano Deus, Senhor Jesus, ai Pai, nós estamos cansados desse mundo. O sofrimento, Senhor, tem sido muito. Satanás tem pisado, dizendo: olha o que eu estou fazendo com as tuas criaturas. Muitas vezes nós nos distanciamos de Ti, fomos em caminhos estranhos, buscando coisas erradas, mas hoje aqui no altar do Senhor, as irmãs para o gabinete da escola sabatina, que é ao meu lado direito, se faz favor. Bem forte o coro. Oh meu Jesus, glória a Deus. E me sustém até chegar às portas do celeste lar. No mundo aqui não tenho paz, pois ele não. Mas com Jesus eu hei de ter grande alegria em meu viver. Oh meu Jesus, me guia assim com tua luz e amor sem fim, e me sustém até chegar. De meu Senhor, eu quero ser. Amém. E pela fé já avistei o lar em que descansarei. Oh meu Jesus, amor sem fim, e me sustém até chegar às portas do celeste lar. 500. Irmã Silvia, queremos a reverência no seio da igreja para uma oração. Gratos te somos, nosso eterno Deus, por nos concederes a alegria de sermos testemunhas oculares do nascimento dos teus filhos nas águas do Espírito. Incumbiste essa responsabilidade à tua igreja, através dos apóstolos, de irem ensinar e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje esta missão tem sido cumprida na íntegra.
E te pedimos, ó Senhor, que guarde essas almas que hoje serão ganhas para o teu santo reino. Não permita que Satanás tenha poder sobre elas, mas antes que venham ser possuídos pelo teu Santo Espírito, para que se juntem à missão da igreja, que se tornem missionários de acordo à tua santa vontade. São as graças que ousamos lhe suplicar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. 515. Importa renascer. Querida irmã Milna, por aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Importa renascer, importa renascer com voz infalível, disse Jesus. Importa renascer, vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouve que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer. Querida irmã Ruth, por aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Importa renascer, importa renascer com voz infalível, disse Jesus. Importa renascer. Aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer. Querida irmã África, por aceitares Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele e ver remidos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Importa renascer, importa renascer com voz infalível, disse Jesus. Importa renascer. 517. Querida irmã Cecília, por aceitares Jesus como teu Senhor e Salvador
e o desejo de viver uma vida nova nele, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem longe do Senhor vaguei, veredas, mas eu já Querida irmã Cremilda, por aceitares em Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volta ao lar, meu Deus. Querida irmã Marinete, por aceitares em Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele e ver remidos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu tempo em vão desperdicei, volto agora ao lar. Lamento haver ferido a lei, ó Deus, volto ao lar. Querida irmã Adélia, por aceitares em Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele e ver remidos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Querida irmã Micaela, por aceitares Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele e vendo remidos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já farto está do mal da dor, volto agora ao lar. Confio em ti, em teu amor, oh Deus, volto ao lar. Volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar. Querida irmã Silvia, por aceitares em Jesus como teu Senhor e Salvador e o desejo de viver uma vida nova nele e ver remidos seus pecados, Esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.